O direito é muito mais do que só um amontoado de regras num livro. Na verdade, ele funciona quase como um espelho. Um espelho que reflete quem nós somos como sociedade, com nossos valores, nossos conflitos e nossa identidade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando se pensa em direito, o que vem à cabeça? Provavelmente, códigos, tribunais, processos, certo? Sim, claro, tudo isso faz parte. Mas e se o direito for algo muito mais profundo? E se ele for, na verdade, a própria expressão de quem somos, com os nossos valores, as nossas disputas e até as nossas contradições? Tudo isso colocado no papel? Para a gente mergulhar nessa ideia, nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos além da visão puramente técnica do direito. Depois, vamos colocar 2 lentes novas para olhar para ele. Aí, vamos definir o que é cultura jurídica. Na sequência, um exemplo prático da nossa história. E, por fim, vamos entender por que tudo isso é tão importante hoje em dia. Vamos começar então pelo mais comum, né? Aquela visão técnica do direito e por que ela sozinha não consegue contar a história toda. Quem já passou por uma faculdade de direito no Brasil sabe bem como é. Muitas vezes, o foco é quase que totalmente utilitário. O grande objetivo é passar num concurso, dominar a técnica para advogar, para ganhar o processo. A gente estuda para aplicar a regra. Mas aí fica uma pulga atrás da orelha. Será que esse foco, quase mecânico, é suficiente para lidar com as demandas tão complexas da sociedade? Para buscar uma justiça que seja, bem, justa de verdade? A resposta, como a gente vai ver, é que talvez estejamos perdendo uma parte essencial da coisa. E é exatamente aí que a gente chega na nossa segunda parte. Para enxergar o que essa visão técnica não alcança, a gente precisa de outras ferramentas, outras lentes. E é aqui que entram a antropologia e a sociologia jurídica. A antropologia jurídica é a nossa primeira lente. Ela nos ajuda a entender como diferentes povos, em diferentes lugares e épocas, pensaram e ainda pensam o que é justiça. Com ela, a gente percebe que o nosso sistema de leis não é um único, nem universal. Ele é, na verdade, um produto da nossa cultura. Já a sociologia jurídica, bom, ela aponta a lente para dentro da nossa própria casa. Ela investiga como as nossas leis são criadas, por quem e para quem. Ela mostra essa dança complexa entre o direito e as estruturas de poder, deixando claro que as leis não nascem do nada, mas sim no meio de disputas e interesses bem concretos. Com essas duas lentes, a da antropologia e a da sociologia, a gente consegue enxergar um conceito que é central para tudo isso: a cultura jurídica. Essa citação é fantástica porque ela resume a ideia de cultura de um jeito muito poético. Nós vivemos mergulhados nessas teias de significados, de valores que nós mesmos criamos. E o direito, claro, é uma das teias mais fortes e importantes que a gente teceu. Então, o que é a tal da cultura jurídica? Pensa nela como se fosse o ar que o direito respira. É o conjunto de atitudes, de crenças, de comportamentos que não estão escritos em lei nenhuma, mas que definem como as regras do papel vão funcionar no mundo real. É a diferença gritante entre o que a lei diz e o que a lei faz. Para isso não ficar só na teoria, vamos para a nossa quarta parte. Vamos ver um exemplo bem concreto de como essa cultura jurídica funciona na prática aqui no Brasil. O grande historiador Sérgio Buarque de Holanda apontou 3 características que marcam a sociedade brasileira: o personalismo, a impunidade e o elitismo. Basicamente, a ideia de que relações pessoais valem mais que o interesse público, que a punição não é para todo mundo e que a lei muitas vezes serve aos interesses de poucos. E isso, claro, moldou profundamente a nossa cultura jurídica. E o mais impressionante é que lá em 1833, o escritor Martins Pena já retratava tudo isso de um jeito genial numa comédia chamada O Juiz de Paz da Roça. Olha só este trecho. Um cidadão manda bananas de presente para o juiz e justifica o suborno dizendo que a Constituição permite dar presentes. É o personalismo na sua forma mais pura. A relação pessoal, o favor, passando por cima da lei e ainda por cima usando a própria lei como desculpa. E essa parte aqui é o retrato do elitismo e da impunidade. O cidadão diz que a Constituição protege e o que o juiz faz, ele simplesmente derroga a Constituição. Ou seja, a autoridade dele, o poder dele está acima da lei maior do país. Naquele momento, a lei é o que ele diz que é. E essa mentalidade, infelizmente, não ficou lá no século XIX. Ela ecoa até hoje em ditados que todo mundo conhece e que revelam essa cultura de uma justiça de 2 pesos e de 2 medidas.
E com isso, a gente chega na nossa parte final. Afinal, por que é tão importante entender o direito dessa forma, como um fenômeno cultural? Este quadro resume bem a diferença. De um lado, aquela visão utilitária, técnica, que enxerga a lei como uma máquina. Do outro, uma visão mais humanística, que usa a antropologia e a sociologia para entender o direito como um organismo vivo, que não pode ser separado da sociedade que o criou. E os ganhos práticos de mudar essa chave são enormes. Um profissional do direito que pensa assim consegue entender a raiz dos problemas, consegue questionar as coisas como elas são e trabalhar por uma justiça mais efetiva. Passa a ser capaz de enxergar o outro, de promover a tolerância e, principalmente, de humanizar a própria prática. No fim das contas, o ponto central é este. A ideia é sair de uma prática jurídica, que pode até ser perfeita na técnica, mas que é vazia de sentido, para uma prática que entende seu papel na sociedade e que tem um compromisso real com uma justiça mais profunda. E para fechar, fica aqui uma provocação. Se o direito é, como vimos, um produto da cultura de cada povo, com seus valores e suas histórias, será que é possível existir uma justiça que seja de fato universal? Uma justiça que sirva para todo mundo, em qualquer lugar? É uma pergunta complexa, sem resposta fácil, mas que nos obriga a repensar o futuro do direito. Valeu pela reflexão.